Olá, tudo bem? Então hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre um artigo bem interessante, sobre um assunto que eu gosto muito, que é alergia alimentar. E é um vídeo um pouco técnico, mas serve para todas as pessoas que têm alergia alimentar. Mas esse vídeo eu estou fazendo para os alunos da pós-graduação de Nutrição Clínica em Gastroenterologia, que é um curso cujo coordenador é o professor Murilo Pereira, e que esse último final de semana eu tive a oportunidade, junto com o professor Murilo, ministrar mais de 20 horas de aula para mais de 200 alunos, entre médicos e nutricionistas. Então, esse estudo foi publicado em 2016 na revista Cell Reports e ele avalia o impacto, a influência das fibras da nossa dieta na questão das alergias alimentares. Esse é um estudo em camundongos, foi feito em camundongos, então é um estudo em modelo animal. Então, eles induziram camundongos a ficarem alérgicos a amendoim. E aí fizeram vários testes, várias avaliações. Então, as fibras fermentáveis da dieta, elas são degradadas pelas bactérias benéficas, os probióticos, da microbiota, em substâncias que a gente chama de ácido graxo cadeia curta. São os probióticos. Aqui está dois exemplos, que é o acetato e o butirato. O butirato, ele sinaliza para uma célula do sistema imune, que a gente chama de célula dendrítica, a estimular os linfócitos que ainda são virgens, que ainda não sabem o que vão fazer da vida, a se tornar uma célula importante do nosso sistema imune, que é o linfócito regulador, que está relacionado com a tolerância oral. A tolerância oral é como o nosso sistema imune, que está lá no intestino, tolera peptídeos e proteínas que consigam escapar do processo digestivo, e evita que ocorra uma reação inflamatória, que é a reação alérgica. Então, em geral, a gente não deve ter muita exposição de proteína e peptídeo lá no intestino, justamente para que o sistema imune não entenda que esses peptídeos, essas proteínas são um risco para a nossa saúde. É assim que o sistema imune entende, apesar de eles não serem nenhum risco. Eles entendem que o excesso dessas proteínas e peptídeos pode ser um perigo, e ele classifica essas moléculas como antígenos, e aí você pode ter a deflagração das respostas inflamatórias alérgicas. Então, a tolerância oral, ela começa com esse ácido graxo de cadeia curta chamado butirato, que sinaliza para essa célula dendrítica, que está presente em uma frequência muito grande no intestino, e ela migra para o linfonodo para encontrar aquele linfócito que ainda não sabe o que vai fazer da vida, o linfócito virgem, o linfócito naive. Essa célula, ela tem a expressão de uma enzima que a gente chama de retinaldeído desidrogenase, está aqui desenhado. Essa enzima, ela pega a vitamina A e transforma a vitamina A no metabólito ativo, que é o ácido retinóico. E o ácido retinóico, por sua vez, ele promove a diferenciação desses linfócitos virgens no linfócito regulador, que é a célula que inibe a expressão exacerbada do sistema imune e automaticamente diminui tanto as respostas alérgicas quanto as respostas autoimunes, através desse aumento da tolerância oral. E a falta das fibras na dieta, quer dizer, aquela dieta pobre em fibras, vai diminuir a produção do acetato, e aí a falta da sinalização desse outro receptor, que é o GPR43, pode alterar aqui as células do intestino, do epitélio intestinal, promovendo o estímulo a mediadores inflamatórios, que é principalmente a interleucina 33, ainda existem algumas dúvidas, por isso está interrogado ali, de TSLP, mas no final das contas acaba induzindo uma diferenciação de um outro tipo de célula, que a gente chama de linfócito TH2, enquanto aqui a gente tem o caminho da tolerância oral, aqui é o contrário. Então essas células estão relacionadas com a suscetibilidade às alergias alimentares. Esse aqui é o caminho que o sistema imune faz para gerar a reação inflamatória do tipo alérgica, tá? Principalmente a alergia imediata, aquela que acontece minutos depois que a pessoa consome o alimento, tá bom? Então esse estudo concluiu que as fibras dietéticas com a vitamina A aumentam a expressão da tolerância oral, que esses efeitos são dependentes desses receptores, que a dieta pobre de fibras leva ao aumento da permeabilidade intestinal, ocorre um aumento de um anticorpo expresso lá no intestino chamado IgA secretório. Esse anticorpo também se liga aos peptídeos da dieta, forma o copo do anticorpo e é eliminado nas fezes, quer dizer, diminui a apresentação de antígenos que podem gerar imunogenicidade,
E uma dieta rica em fibras protegeu os ratos contra a alergia ao amendoim, né? Lembra que no início eu falei que esses ratos foram induzidos a ser alérgicos ao amendoim via microbiota e os ácidos graxos de cadeia curta. Então, os ácidos graxos de cadeia curta e a vitamina A são super importantes aí para manter a tolerância do nosso sistema imunológico e, com certeza, ajuda tanto as pessoas que têm doença autoimune quanto alergias alimentares. É lógico que não é só isso, né? São doenças complexas, mas com certeza aqui um mecanismo importante, né? E, de certa forma, né, pode ser modulado através da dieta, uma situação simples que todo médico nutricionista pode recomendar. Tá bom? Muito obrigado.